Fala, meu povo, e aí, beleza? Estamos na área e hoje eu vou fazer um vídeo especial. Está saindo até um pouquinho dos dias, né? Que normalmente a gente sempre faz uma postagem aqui no canal por semana, mas dessa vez nós teremos duas postagens, em especial por motivos de que saiu nos cinemas, já passou o primeiro final de semana que está em cartaz o nosso Adão Negro de The Rock Johnson, e muitas pessoas que eu encontrei no final de semana ficaram me perguntando, e aí, o filme é tudo isso mesmo? O filme tá bom? Mudou a hierarquia? Como que dá o The Rock? Então eu decidi fazer esse vídeo especial para falar um pouquinho da minha crítica. Eu vou tentar não falar muito de spoilers, até porque como é um filme de um personagem novo, tudo é spoiler no sentido assim de que é tudo novo, então mas não é spoiler. Tem algumas coisas que é bom não falar para você poder curtir lá no dia do cinema que você for, caso você vá. Caso contrário, se você quiser saber um pouquinho mais e profundo com spoilers, você deixa aqui nos comentários que eu vou pensar se eu faço um vídeo exatamente da minha crítica com spoiler. Mas inicialmente eu só quero dar uma pincelada do que eu esperava do filme, do que realmente o filme foi e por que que tá tendo tanta crítica o filme. Será que foi tão ruim? Será que foi um filme tão péssimo? Foi péssimo o filme, nossa, foi péssimo. Será que foi isso mesmo? Pelo menos a porcentagem de críticas não tá muito boa, não. Então a gente vai conversar brevemente um pouquinho sobre isso e o que eu achei do filme e o que talvez a gente até pode esperar do Adão Negro para o futuro do universo da DC. E vamos começar então falando dos pontos positivos. Na verdade, queria ficar focado muito nos pontos positivos, para não ser igual esses críticos bobalhão aí, que ficou falando que o filme é péssimo. Eu já começo te dizendo que o filme não é ruim, tá? O filme não é péssimo. E aí, quando eu chegar nos pontos negativos, eu falo para vocês que talvez deixou a crítica bem frustrada. E algumas pessoas que falaram que o filme não é tudo isso por esse motivo. Mas os pontos positivos, o primeiro e talvez o óbvio, é o The Rock. Cara, o The Rock nasceu para ser o Adão Negro. E o Adão Negro, na face desta terra, nunca poderia ser interpretado por outra pessoa a não ser o The Rock. Se você pega o Adão Negro, o personagem dos quadrinhos, e o The Rock, mano, um nasceu para ser o outro. Mesmo que o Adão Negro já existe há muito tempo, parece que a fisionomia do Adão Negro nasceu do The Rock, mesmo que o The Rock veio a nascer anos depois. Então, óbvio, acerto, tiro certeiro, The Rock como personagem principal, protagonista, Adão Negro. Outra coisa, o filme é um filme The Rock, assinatura The Rock. Como assim? O The Rock é conhecido por todo o seu carisma, toda a sua desenvoltura com filmes de ação. Ele te prende na tela, ele tem, como eu disse, o seu carisma, a sua alegria. Ao mesmo tempo, é um cara de 2 metros de altura quase, com 3 de braço e assim vai. É um cara monstruoso, mas ele é um cara que carrega os filmes dele. E óbvio, por ele ser o protagonista, não seria diferente. Então, é um filme The Rock. Se você pegar, pensa aí na sua mente todos os filmes a la The Rock. Velozes Furiosos, ele Hobbs e Shaw, que ele é mais protagonista do que no Velozes Furiosos por ter o Vin Diesel como principal. Rampage, Terremoto, que eu não sei se esses dois filmes são o mesmo, mas eu sei que são dois filmes diferentes, eu não sei se esses são os nomes, tá? Se alguém souber, se for muito fã do The Rock, me deixa aqui nos comentários para ver se eu acertei os nomes. Jumanji, cara, o Adão Negro é um filme do The Rock. E na minha opinião, o Adão Negro só veio acontecer agora pro The Rock ter um filme de super-herói. E isso não é um ponto negativo, tá? Isso para mim é um ponto positivo, porque já que eles fizeram um filme pro The Rock ser um super-herói, então ainda bem que foi um personagem novo que a gente ainda não conhece, porque aí a gente é inserido uma nova história, um novo contexto, um novo personagem. Então, para mim, ponto altíssimo e positivo no filme The Rock ou Adão Negro, óbvio. E é um filme The Rock, eu gosto dos filmes do The Rock e não muda disso. Cara, não muda. Não ache que você vai ver alguma coisa muito diferente. Ai, não, não. Também não estou falando de uma forma negativa, tá? Repetindo, tudo que eu estou falando aqui agora é algo muito positivo. Na verdade, é o que sustenta o filme. É um filme ser nível The Rock.
Outro ponto positivo é a Sociedade da Justiça. Num sentido assim, eles são os coadjuvantes do filme e eles, para mim, são muito bem colocados. Em especial, dando luz a dois personagens, o Gavião Negro e o Senhor Destino. Fico triste que eles são personagens secundários no filme. Apesar de que, por serem secundários, eles têm muito vislumbres, eles aparecem e fazem parte quase de uma linha primária dos personagens principais. Mas comparado à grandeza de quem é o personagem do Adão Negro e quem as pessoas que contracenam com ele há mais tempo no filme, a Sociedade da Justiça é realmente meio que segunda linha, de segundo escalão, coadjuvantes no filme, mas também tiveram o seu protagonismo em muitos momentos. Quem viu a nossa pré-estreia aqui, que eu apresentei para vocês os personagens da Sociedade da Justiça, eu acertei a característica de cada um. Se bem que uns eu falei mais que o outro porque a gente teve mais vislumbres dele. Mas, por exemplo, o Esmaga Átomo eu sabia, estava muito na cara, por ser um personagem, um ator novo de idade, novo assim, no meio desse gênero, né? Eu imaginei que o Esmaga Átomo do Noah Centineo seria o nosso ar cômico. E foi. Eu achei fraco o Esmaga Átomo, mas não tinha como você trabalhar uma personalidade para este personagem mais forte, tendo em mente que você tem uma equipe com 4 personagens, sendo 2 desses que eu citei, o Senhor Destino e o Gavião Negro, grandiosamente, personagens muito grandes para eles ficarem tipo como terceira linha. Então, se a gente tem o Adão Negro como principal ponto positivo, em coadjuvantes ali, a gente tem o Gavião Negro e o Senhor Destino, de Pierce Brosnan, maravilhoso, e o Alden Walden, maravilhoso também. Eu quero que eles retornem novamente. Não tivemos, como eu disse, nenhuma apresentação, nenhuma história de origem, mas se eles ganhassem um filme, uma série, ou agora virou a moda dos especiais, eu acharia muito legal para contar a história deles, caso a DC tenha a vontade de trazer eles de volta para o universo da DC, esse universo expandido. Gostei muito também da Ciclone, apesar de ela ter pouco protagonismo. Ela é uma personagem muito bem inserida e eu acho que ela poderia ganhar muito mais espaço, porque os poderes dela também são poderes muito proveitosos e são muito bem usados no filme. E, claro, agora a gente vai entrar nos pontos negativos. Como eu disse, eu vou só dar uma pincelada, passar por cima, para não dar muitos spoilers e você poder ir e curtir a experiência de Adão Negro nos cinemas. Então vamos lá para falar dos pontos negativos do filme. E eu vou começar com um ponto que é mais ou menos um ponto negativo, tá? E conversando com uma dessas pessoas que me perguntaram sobre o filme, eu parei para pensar e refletir sobre isso. Na minha opinião, um dos pontos negativos, que eu classifico como 50% negativo e 50% positivo, é o que eles estão fazendo com o universo estendido ou expandido da DC. Porque, assim, após o filme ter sido lançado, o The Rock postou um Twitter, se eu não me engano, falando que para você se acostumar com o Adão Negro e com esse formato Adão Negro nos cinemas. Por quê? Porque assim, cara, se você quisesse que eu fizesse um vídeo resumindo Adão Negro, é simples. Adão Negro é um filme só de origem, é de um personagem novo e é isso. Não tem mais nem menos. Eles só estão te apresentando um personagem novo que provavelmente é para algo no futuro. O que uma outra empresa, um outro estúdio fez isso lá em 2008, apresentando um personagem novo do zero para começar um futuro que estava muito, muito distante. A indústria que eu estou falando é a vermelhinha que a gente conhece, a concorrente da DC, que na verdade as pessoas colocam como concorrente, para mim não deveria ser, mas enfim, isso é papo para outro dia. Mas a DC está fazendo isso hoje, em 2022, o que esse outro estúdio fez lá em 2008. Então, por que eu disse que é um ponto negativo 50%? Porque, ao meu ponto de vista, é um passo que a DC está dando tardio, que pode ser algo já desgastado, que é você inserir um personagem novo para colocar ele em um trilho, que esse trilho vai ser caminhado para uma grande saga, uma grande explosão ali logo adiante.
na junção de vários personagens, que foi o que aconteceu com esse estúdio lá em 2008, com este tal personagem também vermelho e dourado. Mas ao mesmo tempo que eu digo que 50% é ruim disso se acontecer só agora para DC, é bom de pelo menos acontecer. Porque até, por exemplo, até o Adão Negro, tirando os filmes do The Batman e do Coringa, do Joaquin Phoenix, eu garanto que a DC estava perdida no seu universo. Elas não sabiam o que estavam fazendo e estavam só jogando filmes para tentar bater de frente no mercado dos super-heróis. E é isso, cara. E agora eles fazendo isso com o Adão Negro, eles pelo menos demonstram que tem um norte. E aí os fãs têm o que sonhar e o que pensar e o que esperar e o que planejar. Então, esse é um ponto negativo. Fazer o universo estendido da DC, se iniciar o universo expandido da DC, dar o pontapé inicial tardio. Mas precisou de um cara como o The Rock vir para fazer essa mudança. E o outro ponto negativo, cara, para mim, foi a motivação, que é o que acabou gerando a narrativa do filme. A motivação do Adão Negro, para mim, foi uma motivação bem fraca. Até porque o Adão Negro ele não é um super-herói. Então, acabou que ficou muito confuso em muitos momentos o que ele queria, o que ele estava fazendo, qual era o propósito, qual era a motivação dele. E no final, ele acabou encontrando a motivação em algo que não fazia sentido, em certo ponto. Ele acabou virando do bem, do nada, de novo. Tudo bem, os trailers, algumas coisas davam indícios que ele, óbvio, ele é um anti-herói, ele não é um vilão. Mas ele é muito mais, e isso, ok, no filme até deixa claro em certos momentos, até uma boa parte do filme, que ele é um anti-herói e ele faz justiça com as próprias mãos. E é isso, mete o pau em geral. E a história do Adão Negro é essa. Mas tem uma hora que ele vira muito mais herói em falas um pouco forçadas, e aí a narrativa do filme não sabe caminhar dentro disso. Tipo assim, eu estou te levando em direção ao ponto êxtase, o clímax do filme. Mas a sua história nisso não tá fazendo sentido, entendeu? Tipo assim, aí o clímax chega aqui, ó, pum, chegou o clímax do filme. Mas você tá, tipo, muito longe desse clímax. E aí, do nada, eles têm que como se fosse assim, você entrar num camarim de um jeito e sair outro. É como se você entrei vilão, sou vilão, fui preso e estou preso aqui, entrei no camarim, no teatro. E agora é minha deixa pra vir. Vixe, mas já tá aí no meio do filme já super-herói. Não, tinha que ter vários pontos, sabe? Aí a desculpa no filme foi a necessidade da ajuda do Adão Negro. Que eu também, isso não é o spoiler, eu deixei claro isso nos nossos vídeos anteriores, que não ia ser 100% do filme contra o Adão Negro, surgiria um novo vilão, que é o que acontece, e aí eles precisam do Adão Negro. Mas eles puxam essa necessidade do Adão Negro ajudar e ser o herói do nada, pum, sabe? Então, assim, eu acho que eles se perderam na motivação, que essa motivação errada do Adão Negro, em certos pontos, acabou quebrando a narrativa e o ponto climático, que no caso o ponto alto do filme. É um ponto negativo, além dos personagens mais que coadjuvantes, que é a arqueóloga, né? Que eu esqueci o nome dela, mas eu achei que ia ser a Isis, que nos quadrinhos a Isis é o interesse amoroso, ou a esposa do Adão Negro, né? Do Ted Adam, no caso. Então, e o filho dela, tipo assim, eu achei bem fraco, sabe? E eles quiseram, na verdade, eu acho que isso foi muito pedido pelo The Rock ter colocado, porque o filho dessa moça, dessa arqueóloga que é parceira, ajuda ali o Adão Negro e a Sociedade da Justiça, esse filho dela meio que é um dos pontos climáticos do filme, que leva o filme em direção. É tipo você dar o filme para uma criança carregar, e literalmente não foi uma boa escolha, mas ao mesmo tempo, provavelmente o The Rock pediu para colocar essa criança como fã, porque a criança ele é um fã de super-heróis, e ele é quem ajuda ao Adão Negro, ou o Dead Adam,
a se encontrar como herói. O caso que ele não é. E aí quando ele se encontrou como herói, ele já tinha se entregado como anti-herói, então ficou meio confuso, sabe? Então esse é um ponto negativo, foi a perca da narrativa, motivação incorreta, eu acho, não incorreta, mas meio fraca, sabe? Esses personagens quase nada de coadjuvantes, que foi um esfarelinho ali para tentar só segurar o filme, mas como eu disse, não é um filme ruim, tá? Para mim é um filme bom. Eu coloco muito mais os pontos positivos em alta do que esses negativos. Esses pontos negativos, apesar de tudo, eles não fazem a essência do The Rock ser perdida, o estilo The Rock, a porradaria, o heroísmo. Então, é um filme muito bom e eu sei que você vai gostar. E se você já viu o filme, deixa aqui nos comentários o que você achou. E se você não viu o filme ainda e veio aqui se preparar, vá assistir. E aí depois você volta aqui e deixa nos comentários o que você achou. E agora, a parte mais breve desse vídeo, e eu vou te deixar aqui apenas uma utilidade pública. Adão Negro tem uma cena pós-crédito, o que talvez fuja um pouquinho do que a DC faz, porque nem sempre a DC coloca cenas pós-créditos. Mas é uma cena pós-crédito, eu já te garanto, muito importante e que dá um tiro muito bom para o futuro da DC, na minha opinião. E a pergunta que não quer calar: o Adão Negro foi bom? O Adão Negro vai voltar? Primeiro, o Adão Negro irá voltar. Adão Negro, ou Black Adam is returned. Ele vai voltar. Eu acho que assim, muitos comentários, muitos vídeos e twitters que eu vi, talvez a gente vendo o The Rock como Adão Negro interagindo com outros heróis de grande escalão, talvez dá uma carga melhor para essa introdução do Adão Negro. Eu também acho isso. E aí a gente tem que aguardar. E aí, em uma escala, fala meu jovem, de crítica, eu acho que eu coloco o Adão Negro como 4 estrelas, de 5, vamos lá, de 5, 4 estrelas. Acho que 4 estrelas primeiro. Vamos lá, por que as 4 estrelas? Não que as 4 estrelas são o que eu vou falar. Mas primeiro, por causa do The Rock. Cara, eu sou fã do The Rock, então ele entregou tudo o que ele disse que ia fazer. Então, nada saiu fora dos conformes ditos por The Rock. Segundo, me surpreendeu os coadjuvantes, principalmente a Sociedade da Justiça. Eu não entrei em mais méritos como a parte gráfica, CGI, ou CGI, perdão, porque não foi tudo isso. Teve muitas falhas de gráficas, assim, mas assim, não muda a experiência, então por isso que eu acho que eu não precisava ter falado e nem entrado mais profundo. Mas para ganhar essa minha nota 4, é pela esperança do que nos aguarda vindo pelas mãos de Adão Negro. E agora eu digo fora dos cinemas. A expansão, a extensão do que o Adão Negro fez. Ele literalmente mudou a hierarquia da DC. Porque o The Rock postou um Twitter falando que tudo que você viu até agora não importa, só de Adão Negro em diante. Então ele realmente mudou a hierarquia da DC. Porque ele disse que tudo que vai acontecer de agora em diante começou com Adão Negro. E no filme a gente vê isso. Como, por exemplo, não vou contar não. Vai assistir o filme, depois você volta aqui, já deixa seu like, se inscreve no canal, logo menos assim a gente tá de volta. Aliás, logo menos mesmo. Ainda essa semana a gente está de volta. Um abraço, um beijo, The Rock é maravilhoso. Fiquem com Deus.